lá, o Senado Federal se prepara para votar nas próximas semanas projetos dedicados ao enfrentamento à violência doméstica. Quem conversa conosco sobre o assunto é a senadora Ana Rita. Senadora, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Nós já tivemos nesse mês de agosto uma sessão importante aqui no Senado Federal, no nosso plenário, com a vinda da Presidenta da República, para receber justamente o resultado final de uma comissão mista que se dedicou a avaliar como é o atendimento às vítimas da violência doméstica por parte das instituições públicas, vamos dizer. A senhora foi relatora desse trabalho. Sim. Esses projetos que agora tramitam na casa e que vão fazer parte da pauta das próximas semanas, são frutos desse estudo que a CPMI fez? Sim, é resultado de todo o trabalho que a CPMI realizou. São projetos que vão melhorar a implementação de algumas leis para que possa atender essa realidade muito específica da violência contra as mulheres. Então, foi fruto desse processo de debate e também de análise das políticas das políticas públicas implementadas no país. E quando a gente tem uma sessão, como a gente teve aqui no Congresso Nacional, com a vinda da Presidenta da República, né, para simbolicamente receber também, participar dessa conclusão desse trabalho, e nós estamos falando de políticas públicas, significa que a expectativa da cidadã brasileira é que essas políticas vão ser realmente implementadas e aperfeiçoadas, não é isso? Tem uma simbologia a vinda da Presidente da República aqui, né? Claro, o gesto da Presidenta Dilma vir ao Senado Federal para receber das nossas mãos o relatório da CPMI da violência contra as mulheres foi um gesto muito importante, porque ela demonstrou para o país inteiro e para todas as autoridades públicas do nosso país, não só do Poder Executivo, mas também para todas as autoridades do sistema de justiça, o compromisso que ela tem no enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, é um gesto de compromisso com as mulheres brasileiras. Então, foi altamente importante a vinda dela aqui no Senado Federal. Senadora, na sua opinião, olhando esses projetos que vão fazer parte da pauta, quais são os maiores desafios? O que é que de mais importante a gente precisa fazer a partir do estudo da CPMI que possa melhorar essa situação do atendimento à vítima da violência doméstica? Então, a CPMI ela faz um diagnóstico de toda a realidade brasileira com relação ao atendimento feito às mulheres em situação de violência, faz uma análise e uma avaliação das políticas públicas implementadas no país, se elas estão indo bem ou não, se tem algumas dificuldades. Então, esse é um diagnóstico amplo, geral, de toda a realidade brasileira. A partir deste diagnóstico, então, a CPMI faz uma série de recomendações. Recomendações gerais para os poderes públicos, de um modo geral, e recomendações específicas para cada estado. Além disso, a CPMI apresenta 13 projetos de lei e um projeto de resolução. Parte desses projetos de lei que foram apresentados, eles estão aqui no Senado Federal, já estão na pauta do Senado para serem apreciados nas próximas sessões, e uma outra parte está na Câmara dos Deputados. Então, e esses projetos, eles tratam de temas importantes, que eu gostaria aqui, inclusive, de destacar um deles. Vamos lá. Um dos projetos, ele qualifica o crime de feminicídio no Código Penal brasileiro, ou seja, ele dá um tratamento especial a esse crime, que é um crime cometido contra as mulheres pelo fato de serem mulheres. Então, isso dá a condição de garantir uma pena maior para esse tipo de crime. Então, é uma pequena alteração no Código Penal brasileiro que vai fazer uma profunda diferença para as mulheres que são vítimas de homicídios, ou seja, vai qualificar o crime de homicídio contra as mulheres, nas condições de uma violência praticada que a própria lei prevê, quando trata de uma relação íntima com essas mulheres, na relação da prática de qualquer tipo de violência sexual e também da mutilação e desfiguração da vítima. Então, são algumas circunstâncias que a mulher é vítima de morte e que qualifica esse crime como um crime de feminicídio. E para o atendimento das vítimas que não são fatais?
A gente já fez outras entrevistas no programa Argumento ao longo do trabalho da comissão mista. E tinha pontos ali que podiam ser aperfeiçoados nesse atendimento, quando a mulher tem que sair da sua casa, não é mesmo? Um atendimento especial, às vezes, em hospital, com outros especialistas, como psicólogos, assistentes sociais. Tudo isso também está previsto, estava no relatório, mas está em forma de projeto? Também está previsto. Por exemplo, um dos projetos que nós apresentamos, que toda mulher que for encaminhada para o abrigamento deverá ser comunicado no prazo máximo de 24 horas para o juiz local, para o juiz avaliar se não é o caso de prender o agressor em vez de colocar a mulher no abrigamento. Porque uma das reflexões que nós fizemos para inverter, porque uma das reflexões que nós fizemos é que a mulher que é vítima de violência, ela acaba muitas vezes sendo vítima de uma outra situação, porque ela vai para o sistema de abrigamento, muitas vezes sem condição de poder, perde a sua liberdade de poder transitar, enquanto que o agressor fica livre. Então, nesse caso, vai caber ao juiz determinar se ela deve realmente ir para o abrigamento ou se não é o caso de pedir a prisão do agressor. Essa é uma importante modificação que nós fizemos. Nas delegacias e nos hospitais, essa é importante mesmo, mudou um paradigma, né, senadora? No atendimento em hospitais e delegacias, há previsão de um encaminhamento específico nesse caso? Sim, nós estamos fazendo recomendações nesse sentido, porque é preciso melhorar as condições de atendimento nas delegacias. Nós sabemos que o número de delegacias hoje existentes no país é insuficiente e as que existem, elas estão localizadas nas regiões metropolitanas, na sua grande maioria. Então, é preciso interiorizar estes serviços e, mais do que isso, ter profissionais suficientes e qualificados para fazer o atendimento adequado. A CPMI constatou que muitas vezes o atendimento não é feito por falta de informações do profissional que está lá na delegacia. Um preparo mesmo. Falta um preparo. Então, um exemplo muito concreto que aconteceu recentemente. No início deste ano, uma mulher foi assassinada no município de Linhares, no estado do Espírito Santo, e ela foi diversas vezes na delegacia, juntamente com o seu pai, para fazer o registro de que ela estava sendo vítima de perseguição por parte do seu ex-namorado. A pessoa que atendeu, o policial que atendeu, disse que aquela situação não se caracterizava uma violência, porque ela não tinha marcas no corpo. Então, a compreensão de que a violência é somente aquela da violência física, que deixa marca, enquanto que a Lei Maria da Penha, ela denomina a violência como diversas outras formas. É a violência psicológica, moral, a violência patrimonial, a violência sexual, são diversas outras formas de violência que o policial, quem faz o atendimento, precisa ter clareza disso. Nesse caso, essa moça precisava urgentemente de uma medida protetiva e ela não foi contemplada com essa política pública e acabou que ela foi assassinada com 6 tiros. Então, situações como essa acontecem todos os dias pelo Brasil afora. Então, é preciso, com certeza, capacitar os profissionais de todas as áreas, de todo o sistema de justiça, do Poder Executivo e também do Ministério Público e da Defensoria Pública, para que esse atendimento funcione bem. O atendimento ele precisa ser feito em rede. Então, todo o sistema precisa funcionar adequadamente. Se parte desse sistema não funcionar bem, essa mulher poderá ter muitos problemas. Então, é isso que a gente espera que aconteça no nosso país. Senadora, há projetos que vão sair daqui do Senado, ainda passam pela Câmara? Sim, os que estão sendo apreciados aqui e votados aqui, eles vão para a Câmara, e os que estão sendo votados lá virão para cá. Então, à medida que eles vão passando pelo crivo das duas casas, encaminhados ao Executivo, vão virando lei, e aí a aplicação dessa lei já é imediata? Com certeza. Aos poucos, ao longo do semestre, a gente vai vendo a melhoria acontecer. Com certeza, é isso mesmo. Tá, e aliado a isso, as recomendações que nós fizemos. Então, são projetos de lei que vão poder instruir melhor os operadores de direito para que possa aplicar melhor a nossa legislação e as outras recomendações que são feitas no sentido, inclusive, de investir recursos financeiros. Uma grande deficiência no enfrentamento à violência contra as mulheres é a escassez de recursos. Uma boa parte dos recursos hoje utilizados
estados, são recursos que vêm da União. Entendi. Então é preciso que haja mais investimentos ainda da União, mas também que os estados e os municípios destinem nos seus orçamentos recursos para fazer o enfrentamento à violência contra as mulheres. Se envolvam com a questão. Então é preciso um comprometimento muito grande das autoridades públicas do nosso país, em especial dos gestores das políticas públicas. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. A você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horma e você pode participar do nosso trabalho enviando sua sugestão ou crítica. 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.